estou falando sobre numerologia na porta? Porque muita gente me pergunta a mesma coisa sempre, né? Qual o número que se deve ficar na porta? Como é que eu faço para mudar esse número ruim da porta? Como é que a gente pode identificar o que aquele número está nos trazendo? Não é difícil, não é difícil. O grande problema que se esbarra é, por exemplo, se você tem uma casa, você ainda consegue fazer algumas coisas ali. Quando você está num apartamento, você tem que fazer umas coisas um pouco mais discretas, e geralmente o condomínio não permite algumas coisas que são feitas em porta de condomínio. Muitas vezes a pessoa está alugando o local, não está nem com a propriedade do lugar. Então elas ficam sem muito bem saber, né, como é que elas podem curar aquela porta, sem esbarrar nessas burocracias de não pode isso, não pode aquilo. Ou então confundir o carteiro também, né? Não pode confundir o carteiro. Você não pode botar uma letra ali e o cara vai dizer que não achou a casa, né? Como é que eu ensino as pessoas a curarem a porta? Porque a porta pode ter números que não são maravilhosos, mas não são ruins. Mas eu sempre digo, se você puder melhorar aquilo ali, você melhora. Por exemplo, se você tiver um 3 na porta, se tiver um 5 na porta, são números que você pode melhorar. Mas o 1 na porta, o 2 na porta, o 4 na porta, o 7 na porta, o 9 na porta, são números que precisam ser curados. Quando eu digo esses números, eu não estou dizendo a unidade que está na porta. Eu estou dizendo que se você somar os números que estão na porta, eu não quero saber se é lote, se é quadra, nada disso. Se o edifício tem número tal, não é isso que conta, é o que está na porta. A sua porta que vai definir o que você escolheu. Não é um número que empurra você para coisa nenhuma. O que acontece é que você tem um número na porta que você escolheu viver aquela situação que o número estabelece. Então, por exemplo, se eu escolhi ir para uma casa 7, eu escolhi pagar karma ali dentro. Se eu vou para um local onde tem um 9 na porta, ou seja, ou um número 9 por unidade, ou uma redução ao número 9. Né? Um 54, né? Um 45, ou qualquer número de centena, milhar, não importa, que reduza o 9, né? A unidade 9. Você escolheu isolamento, você escolheu que as pessoas não te visitem, não te conheçam. Você escolheu ficar numa situação de blindagem do lado de fora. Isso para quem quer ser uma pessoa reclusa, tudo bem. Eu costumo dizer que o 9 é excelente para mosteiro, para igreja, que é também um número de espiritualidade, né, que você está escolhendo a sua vida espiritual. Mas para você ter um número desse na porta de uma empresa, de um consultório, de um escritório, é não ter como vender o seu peixe. Porque ninguém vai comprar. E se quiser comprar, vai tentar de graça. Já contei a história da clínica, que era 45. Eu falei, bota o W lá, e aí começou a entrar gente à beça, porque virou o 15. Eu normalmente viso muito, porque a numerologia cabalística, que leva em consideração a fonética, né, os sinais ortográficos, é mais profunda, mais complexa, confunde a cabeça das pessoas que estudam a numerologia pitagórica, que foi a primeira que surgiu, né, como aprendizado.
mas não foi a primeira que surgiu como ciência, né? A cabalística já vem de muito tempo atrás, muito antes da pitagórica. Mas a mais conhecida, a mais popular é a tabela pitagórica. E aí as pessoas dizem, mas esse número na tabela pitagórica, essa letra tem o significado desse número, é esse número aqui. Aí fica aquela loucura das pessoas começarem a fazer. Então o que eu faço para não ter confusão? As curas que eu coloco ali na porta, elas servem tanto para quem olha a tabela pitagórica quanto para quem olha a tabela cabalística. A exceção desse W, que com a tabela pitagórica é 5 e a tabela cabalística é 6, mas de qualquer maneira, colocando W com a visão da pitagórica, né, num número 9 que esteja ali na porta, vai trazer movimento, vai trazer fluxo, pessoas entrando, saindo, bom para comércio, bom para esse tipo de transação empresarial. E se olhar pelo olhar da tabela cabalística, vai ser o 6, que vai ser o 15 na porta, que é tudo de bom. O 15 é prosperidade, abundância, amor, né? Favores, presentes. Então eu boto W e aí não tem erro, porque se chegar ao resultado 5 pela tabela pitagórica, ao resultado 6 pela tabela cabalística, vai ter o mesmo resultado bom, como teve lá na clínica. Eles não dão conta de gente entrando e saindo lá, até onde eu sei. Depois eu parei de falar com eles, pelos motivos que todo mundo sabe. E aí, né, as pessoas me perguntam, como é que se cura isso sem criar nenhuma turbulência, né? Por conta de carteiro, por conta de proprietário, por conta de condomínio. Eu digo, é fácil, não é difícil. Então a gente começa pelo número 1. Então se tiver um número 1 na tua porta, não é a palavra casa 1 ali. Se tiver casa 1 ou C1 é outra coisa, não é mais 1, tá? Tem que ver o número puro ali que está ali na porta. Se o teu número na porta da sua casa, na porta do seu apartamento for 1, sem nada em volta, sem nenhuma letra, sem coisa nenhuma, é 1. Se tiver 1 ali, você tem que colocar uma letra E. Letra E, né? Letra E. Eu geralmente oriento as pessoas a colocar o símbolo do euro. Por quê? Porque ele é bonito, que ele disfarça bem. Se você colocar ele na frente do número que está ali na porta, que se reduz a 1, ele vai virar ali na porta um 6, porque a letra E é 5, tanto na pitagórica quanto na cabalística. Então vira o 6 na mesma hora, né? Você colocar ali na frente do número que se reduz ao algarismo 1. 1, 10... 19, 28, 37, aí vai por diante, aí vai, né, adiante, né, 46, 55, reduz-se a 1. E aí você coloca, né, esse símbolo do euro, que é bonito, muito bonito o símbolo do euro, que é uma letra E, né, estilizada. Você colocando à frente como se fosse um enfeite, ninguém vai ficar entendendo aquilo como fazendo parte da identificação da sua casa, mas sim como um enfeite que está ali. Pode botar de qualquer material, desde que você coloque perto do número que se reduz a 1. Por quê? Porque esse 1 sozinho ali na porta vai individualizar você, vai criar em você um sistema do eu sozinho, de não quero palpite de ninguém.
Então individualiza muito, não deixa a pessoa se sociabilizar em nenhum aspecto, porque ele fica muito individualizado. Isso é ruim para trabalho, isso é ruim para advogado, escritório de advocacia, escritório de terapeuta, consultório de dentista, de médico, porque ele não dá fluxo, não cria um fluxo de entrada e saída ali, é um bloco do eu sozinho. É como se diz assim, não preciso de você. O 9 é aquele que eu falei, não me chateie, mas não deixa de ter uma entrada de pessoas, só que elas vão querer tudo de graça de você. Já vi isso na porta de uma clínica veterinária em Ipanema, uma casa, na rua Nascimento Silva, que é uma das ruas mais badaladas e caras de Ipanema. Entrava ninguém. E quando entrava, era para pedir para a veterinária fazer tudo de graça. Eu ainda brinquei com ela, falei, deve ser uma romaria de graça que ela ensina o tempo todo. Então, tem que curar isso para você poder ter fluxo de dinheiro. 9 é caridade, solidariedade, é o de graça. Vai ter fluxo de gente? Pode ter fluxo de gente, embora o 9 cria o isolamento das pessoas, espiritualmente falando, socialmente falando. É o famoso não me chateie, não quero conhecer você, ou se você vier, você vai pedir as coisas de graça. O 1 não, o 1 é meio que individualista, egocêntrico, Quem manda sou eu. Então, 1, se você colocar a letra E, principalmente aproveitando o E do euro, da palavra euro, que é muito bonita, fica curado aquilo para o 6, que o 6 é abundância, prosperidade, amor, alegria, espontaneidade, favores. Se reduzir a sua porta para o 2, se ele viesse do 20, não é tão ruim, mas se ele vier do 11, se tiver um 11 na porta, ou algo que se reduza primeiro a 11 para se reduzir a 2, 11, ele é um número místico, ele é um número que não se reduz em determinadas situações. É horrível ter esse 11 na porta. É demanda, é briga, é polícia na porta, é justiça, é juiz, tribunal, é agressão, violência. 11 chama isso. A numerologia cabalística fala muito no 11 como fama e popularidade. Você pode ficar famoso se você tiver a polícia na tua porta. Então, essa coisa da fama e popularidade não significa que seja uma coisa boa para você. Que vai ser algo construído dentro de uma coisa boa. Pode ser que você vai parar na primeira página do jornal porque você brigou com o vizinho. Então tire esse 11 da porta da sua residência, do seu consultório, do seu escritório, porque sempre acaba mal. Polícia, tribunal, julgamento, demanda. Como é que se cura o 11? Fácil, bota a letra D de dado, que é o 4, em qualquer das duas tabelas, tanto pitagórica quanto cabalística. E eu normalmente oriento as pessoas assim: compra um D vazado, aquele D vazado maiúsculo, e bota o número dentro, como se fosse uma moldura. Tem gente que faz em ferro, tem gente que faz em plástico, tem gente que faz em madeirinha, todo pintadinho, cada um faz do jeito que quiser. Mas coloca o D de dado como uma moldura do número que vai se reduzir a 2, principalmente se for um 11 ali. Porque se for 11 que vai dar aquelas demandas e aquelas violências e tudo vai acabar na delegacia, quiçá, num tribunal, ele vira com o D o 15, e o 15 é muito bom estar na porta. O 6 é excelente, mas o 15 é melhor ainda, porque antes dele chegar a 6, ele passa pelo 15, e o 15 é ótimo para se ter na porta, principalmente por conta de abundância e de prosperidade, amor e essas coisas. Se você tiver um número 3 na porta, não é ruim,
né? Não é ruim, não é uma catástrofe. Mas você quer melhorar isso ali, né? 3 tem a ver com criatividade, com arte. Legal, a minha casa tem criatividade, tem arte. Mas isso às vezes não é suficiente para você ter o que? Abundância, prosperidade, amor. Então, como é que você pode chamar isso por vibração para sua casa? Colocando a letra C, que é 3, tanto na tabela pitagórica quanto na tabela cabalística. Como é que você pode fazer? Você pode botar o C, que é uma meia-lua, né? E o número saindo de dentro desse C, um C maiúsculo, e aquele número saindo do C. Não vai atrapalhar em nada, vai pensar que é um enfeite. Passar que é uma logomarca, alguma coisa assim. Então, um C bem gordinho, e aí o número vai saindo de dentro da meia-lua do C. Aí já tem ali o quê? O número 6. Então o 3 não é ruim. Mas se quiser melhorar, bota a letra C. Nunca parecendo que é número tal C. Senão o carteiro vai dizer assim, ué, cadê o B, cadê o A? Não tem numerações que tem A, B, C. Então não confunda o carteiro. Né? Não confunda o IPTU. Não confunda o oficial de justiça. O C tem que ser uma moldura em volta do número. Que na sua casa própria você faça do jeito que quiser. E se for num condomínio de casas ou de apartamentos, você bota lá um C e diz, é um enfeite que eu tenho. Eu tenho ali a minha religião, onde eu vou botar um enfeite C aqui. E vai se meter com você. Você não vai descaracterizar ali o número, até porque quem entrega a correspondência geralmente é o porteiro. Então ele não vai ficar, oh meu Deus, onde é que está a dona Marocas que não mora mais aqui? Achei que seria um abestado que não raciocina. Vamos ao número 4. O número 4, ele é muito restritivo. Ele é um número que limita demais a tua expansão. O 4 é um quadrilátero, ele é um cercadinho. Ele não expande você como o 8 expande. Quando você tem um 8 na porta, numa empresa sua, ou num consultório, no escritório, numa empresa de qualquer tipo, se você tiver um 8 na porta, ou o 8 mesmo, ou a redução ao 8, você vai ter já, né, a escolha, né, porque é sempre a escolha. No número está dizendo o que você escolheu. Você escolheu expandir, prosperar. Começa timidamente, depois aquilo vai aumentando. O 4 não. O 4 amordaça você ali. Ele limita você ali. Ele cria um cercadinho, você não sai dali. Aquilo fica ali eternamente. O 4 na porta, você pode ter certeza que não expande. O 4 cria limitações de você poder ir adiante e além. O 4 é um cercadinho. Como é que se cura o 4? Com a letra B de bola, que é 1, 2, tanto na tabela pitagórica quanto na tabela cabalística. O B, se você colocar um B minúsculo, fica um negócio estranho, fica uma coisa esquisita para se colocar ali, né, em termos visuais. Você tem que colocar uma letra B bem gordinha, né, uma letra B maiúscula, bem gordinha, e escolher uma das bolotas dessa letra B bem gordinha, onde você vai introduzir o número, fazendo com que a letra B vire ali algum desenho, né, envolvendo o número. Aí pode estilizar o B para o B não ficar tão formal, né? Pode botar uma coisa desenhadinha, bonitinha, em que, por exemplo, a bolota de baixo, que o B maiúsculo são 2 bolotas, a bolota de baixo sirva de moldura para o número. Isso, quando você faz em apartamento, é bem complicado, né? E você vai ter que colocar uma coisa assim meio grande e tal. Eu não gosto muito de número deitado, não. Ou letra deitada e tal.
Embora não tenha outro jeito, às vezes tem que colocar. Eu não tenho outra forma de fazer para não dar confusão. Mas procure ver como é que você pode colocar a letra B, dando a impressão de uma... Pode colocar ela meia caidinha, em que as duas bolotas estejam aqui, e aqui numa bolota maior, como se tivesse a letra B grávida, e aí essa bolota é um pouco maior, você bota o número ali. Ah, o que é isso? Ah, isso aí é uma logomarca que eu fiz, que eu achei muito bacana, resolvi botar na minha casa. Não tem que dar explicação nenhuma enquanto o número for visível, para não confundir, né? Como eu disse, para não confundir o carteiro, né? Os visitantes, né? De primeira viagem, a primeira vez que visita você, o oficial de justiça, a polícia, e deixar lá direitinho, né? O número visível, com essa letra B, cortando essa limitação que o 4 dá. Se colocar o 5 na porta, não é um número ruim, é um número de movimento, é um número de fluxo, de viagens. Pode melhorar? Pode, se quiser melhorar. Não é uma coisa ruim, pode deixar o 5 lá sem problema, a redução do 5, né? Redução ao número 5, ou então o 5 puro. Lembrando que o número tem que estar puro ali, não pode ter nenhuma palavrinha, casa 5, já mudou tudo. Você tem que somar os valores de cada letra que vem antes desse número, o C, o A, o S, o A, né? Porque já não é mais um número só, né? É toda uma composição. Às vezes tem assim, C01, então já é C, que é 3, mais 1 é 4, já não é mais 1, é 4. Tem que tomar cuidado com isso para não fazer a cura errada. Eu estou falando de número puro na porta, sem nenhuma identificação de casa 5, casa 2, C2, C3, porque aí já não é mais o número que está ali, é mais a soma dos valores das letras que estão compondo ali o número. Então, se você tem um 5, eu quero melhorar, quero colocar ali o 6 na minha porta, bota ele numa letra A. Eu prefiro a letra A minúscula. Por quê? Porque ela pode fazer ali uma moldura legal de uma bolota bonitinha, com o rabinho aqui, né? E o número dentro. Porque se for colocar aquele A assim, A maiúsculo, né? Pode ficar parecendo um telhado de uma casa. Tudo bem, se a pessoa tiver ali a imaginação, bota ali aquele A maiúsculo, como se fosse um telhado de uma casa, e na base, dentro já da letra, coloca o número ali. Fica bonitinho, fica, mas quando você tem casa, que você pode ter essa autonomia. Quando você está num condomínio, você começar a botar um negócio muito espalhafatoso ali na porta, sempre tem algum gaiato dizendo, não pode, isso não pode. Aí bota a letra A mesmo, minúscula, né, que fica mais discreta, e o númerozinho dentro, vazado, né, a letra A vazada, né, bonitinha, de qualquer material, com rabinho assim, né, caracterizando um A minúsculo e o número dentro. Isso é em relação à residência. Tudo que eu estou falando é em relação à residência. Moradia, residência. Quando você tem o 6, tá ótimo. E quando você tem o 7, corre, porque o 7 é muito pesado. E aí o 7 tem que ter o H, porque o H ele é o 8, tanto na tabela pitagórica quanto na tabela cabalística. E aí você bota um H ali, que pode ser embaixo, né? Você bota o H maiúsculo colocando em cima, como se fosse apoiando, desculpa, apoiando o número no corte do H, ou então um H mesmo minúsculo, que você bota bonitinho assim, um H minúsculo, e dentro daquela ondinha, você bota o número ali, também serve. Né, bota ele bem, né, bem gordinho, né, bota aquela parte que é reta, e aí quando eu for fazer o restinho do H minúsculo, você bota bem gordinho ali para caber o número ali. Você já tirou o 7 da tua jogada, você já colocou o 15 na tua porta. Excelente.
Então o 7 é assim, corre para tirar isso dali, que é todos os números de 1 a 9 que caracterizam uma entrada de qualquer lugar, o 7 é o que há de pior. E aí você tem o 8. O 8 não é ruim ter na porta de residência, porque é a expansão, prosperidade, começar timidamente aquilo, começar a ganhar mundo, né? Às vezes a pessoa trabalha dentro de casa, às vezes a pessoa tem um escritório dentro de casa, atende profissionalmente, né, dentro de casa, que agora nós estamos numa época em que isso é mais comum, pessoas trabalharem onde residem, para não se locomoverem. Está tudo muito restrito, as pessoas não estão indo aos lugares, então se atende, seu consultório passa a ser virtual, a advogada que me orientou na compra da minha casa, eu não sei nem qual a cor dos olhos dela, foi tudo feito, né, por mensagens de WhatsApp. E é assim. Hoje em dia as coisas começaram a ter uma outra assim, uma outra regra, um outro estilo, né? Somente quem trabalha em escritório, né, com os advogados e consultores e coisas do tipo. O médico ficou mais difícil, por atividades que são obrigadas a estar com o paciente, estar com a pessoa ao vivo e em cores, ficou mais difícil. Mas profissões que podem ser vividas, né, sem nenhum constrangimento pela internet, pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo FaceTime, por qualquer lugar, a mudança não foi tão ruim. Às vezes até para a pessoa que quer se consultar, né? Estreitou e muito, né, essa distância, otimizou tempo, né, e acelerou burocracias e coisas do tipo, com documentos sendo mandados digitalizados e coisas do tipo. Então 8 não é ruim ter na porta de residência. Então eu, particularmente, se tivesse 8 na porta, não tiraria, porque eu trabalho dentro de casa, né? E eu quero que isso funcione também para dentro da minha profissão, que é a prosperidade, abundância também, expansão, né? O 9 é aquela história, né? Não me chateie, e se vier para cá, né, eu faço tudo de graça. E aí o 9 é o W. O 9 é o W, que vocês podem colocar aí embaixo como se fosse uma base para sustentar um número. Lá na clínica puseram embaixo como se fosse uma base de sustentação no número 45. Ficou bonito. Fizeram de metal dourado. E imediatamente o negócio começou a bombar. Eles me disseram que realmente ficou muito rápido o negócio. Então colocar essas letras para curar as portas de residência, né, vão criar para você o tempo todo, né, dentro dessas orientações, fluxo de quê? De abundância, de prosperidade, de amor, de favores, de presentes, né, soluções. E às vezes até em ambiente de discórdia, apaziguar ânimos também, né? Quando você tem um escritório, um local de trabalho específico, uma empresa, e eu já vi muitas empresas boas, grandes, se lascarem. Eu sempre conto essa história do rapaz que me pediu para ver o que estava acontecendo na pizzaria dele, porque a pizzaria dele estava bem localizada em Santa Teresa, que é um lugar de muita
de muito movimento cultural, tem muitos espaços lá de tudo que envolve cultura. Ficou famosa Santa Teresa por causa disso. Esse bairro ficou muito famoso. É o famoso bondinho, né? Chega lá, até assim, uma coisa bastante bucólica, né? Bastante. E ele falou: poxa, eu tenho aqui uma pizzaria enorme. E do lado tem um pé sujo que vive entupido de gente. Na minha pizzaria ninguém entra. Isso foi na década de 90. Que ele me pediu socorro. Eu achei tão interessante essa história. Que ele falou: Vera, eu te convido para uma pizza aqui. Vem até aqui para você conhecer o lugar. Daí eu falei: vou fazer um mapa primeiro e vou. Deixa eu fazer o mapa primeiro. Eram 5 sócios. Ele que me pediu ajuda e mais 4. Tá bom, me deu todas as informações. Quando ele falou o endereço, número 13, eu falei: meu filho, 13 é para funerária. Funerária vai bombar com 13 na porta. Porque o 13 é renascimento, é morte. E se reduzir o 13 dá o 4, e o 4 é aquela coisa da limitação, né? De você não sair ali do cercadinho. Quando ele falou 13, eu já vi que o negócio era brabo. Falei: meu filho, 13 é hospital, clínica, funerária, Santa Casa da Misericórdia. 13 é ótimo na porta. Uma pizzaria certamente não é. Mas eu nunca tinha visto a pizzaria, fui lá entregar o mapa para ele e ver o lugar que ele me convidou para uma pizza. Chamou todos os sócios e sentamos a uma mesa grande, daquelas mesas que recebem um monte de gente, que ele já tem preparada para a mesa ficar todo mundo junto. O lugar era muito bonitinho, muito bonitinho. Mas quando eu entrei, tudo era roxo. Parede roxa, pano lilás, panos da mesa lilás. Quando eu entrei, eu pensei que eu estivesse entrando naquelas feiras de esoterismo, que o sujeito vai ler a mão, né? Que o sujeito vai fazer uma vidência. Deu um baque, eu falei: esse lugar é um lugar completamente fora do script de alimentação. Somente pizza. Pizza é amarelo, vermelho, não são essas cores que você tem que botar ali. Daí quando entrei, eu falei para eles, nós nos sentamos, nos apresentamos, falei: olha, primeira coisa que eu orientaria você, tira esse roxo todo daqui. Parede amarelinha, mesinha com toalha vermelhinha, entendeu? Parecendo tomate, cardápio amarelo e vermelho, as pessoas entrarem dentro da pizza. Algumas coisas assim você pode enfeitar com azeitona, com a corzinha da azeitona verde. Mas, cara, roxo é sexta-feira da paixão. Já comecei assim. É sexta-feira da paixão. Eu ia fazer um sucesso absoluto aqui, fazendo atendimento espiritual. Sentava aqui numa dessas mesas e ia fazer fila lá fora. Porque o roxo e o violeta, ele é extremamente místico. É uma cor que eleva você a um estado místico, alterado de consciência, violeta principalmente. Não tem nada a ver com comida, cara. As pessoas fazem as coisas assim, completamente fora, né? Ele já tomou um baque, porque vocês me conhecem um pouquinho, que vocês me conhecem, já sabem que eu sou uma pessoa assim, igual um rolo compressor, né? Quando eu falo as coisas é sem maquiagem, é direto ao ponto, direto ao assunto, para não ficar rodeando muito. E aí eles tomaram um baque, né? Aquele mau gosto, né? Do tema que eu digo, mau gosto do tema. Excelente gosto para esoterismo, mas mau gosto do tema, eu já deixei ele desanimadão. Eles tinham comprado uma série de maquinários que não conseguiam pagar. Né? Eles fez um investimento pesado ali. Daí eu vim para a segunda etapa da tsunami que eu faço quando eu vejo um negócio totalmente fora do negócio. Fora das... Falei: olha, outra coisa que eu não sei como é que vocês vão
encarar, mas isso é bem da verdade. A única pessoa que está dentro da sua vocação aqui, dentro dessa área de alimentos e de restaurantes, é você que me contratou. O resto não tem nada a ver com o negócio. Quando eu falei isso, os 4 sócios fizeram assim: graças a Deus que alguém falou alguma coisa. Todo mundo assim, quase que se aliviando do peso de ter que dizer para ele, né, que estava ali por todos os motivos, menos por vontade própria. Daí cada um foi falando: olha, eu estou aqui porque eu devo favor a ele, eu estou aqui porque eu devo dinheiro para ele, eu estou aqui para não sei o quê. Todos estavam ali a contragosto. Daí eu falei assim: olha, eu não sei se você tem alguém para substituir esse mutirão aqui para uma sociedade, que você montou uma sociedade que te obriga a ter um sócio. Aí ele falou assim: desde o começo eu queria a minha esposa. Eu falei: qual é a data de nascimento da sua esposa? Ele falou, eu falei: é ela. Substitui esse povo todo, libera ele, brinquei e falei assim: dá uma liberdade condicional para eles. Que tinha um que dizia assim: eu odeio servir mesa. E ele tinha sido colocado como garçom. O cara me olhou assim com uma cara de gratidão, como se eu estivesse tirando ele da bola de ferro no pé, de estar num sábado à noite servindo mesa que ele odiava. Cara jovem, querendo botar o pé na estrada, sei lá pra quê, não sei se ele tinha alguma tendência artística, alguma coisa parecida, mas parecia que eu estava tirando ele da cadeia, né? E ele falou: eu não vejo a hora de ir embora, nada contra você. Falou pra ele: poxa, eu te adoro, mas, cara, você imagina 4 pessoas, ele lá na cozinha, e os 4 lá no front, tudo rosnando. É claro que vai espantar todo mundo, né? Que já tem o 13 lá, que é morte. E os 4 lá rosnando dentro, não vai conseguir, né? São 4 Rottweiler lá dentro e o ceifador lá na porta. Com aquela Pelerine, Senhor da Morte, lá na porta. E lá dentro, 4 pessoas vociferando por estarem ali. E aquele ambiente do roxo, da Sexta-feira da Paixão, o cara vai querer que alguém entre ali? Nunca, vai pensar até que será servido ao jantar, né? E aí eu falei para ele: olha, meu amigo, Fábio, o nome dele. Fábio, eu nunca me esqueço. Fábio Guzzo. Falei: meu amigo, cara, muda esse negócio todo aqui, libera esse povo e bota sua esposa, faz ali um distrato, faz ali uma adição, né? Tem um aditivo, né? A palavra é certa, faz um aditivo e coloca a sua esposa, faz uma mudança, né, contratual, e eu te digo qual é a data legal para tu entrar com a sua esposa nessa adição. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo aditivo, dá a carta de alforria pro povo, né? E muda esse spam todo. E não deu tanto tempo assim. E ele me telefonou e falou: Vera, consegui pagar todos os meus fornecedores das máquinas. Comprei máquinas das mais variadas, achando que o negócio ia bombar, porque eu estava aqui no núcleo da cultura, né, da boemia, né, da carioca, do bondinho, daquela coisa que está sempre... O pé sujo do lado, um lugar medonho, começou a vir comer pizza no meu estabelecimento. Começou a bombar, porque está tudo... eu botei, como você falou, né, uma mesa com toalha vermelhinha, e as paredes todas amarelinhas, cardápio com uma logomarca vermelhinha, amarelinha, uma coisa assim, bonitinha. E ele não tinha, na época, essa facilidade de WhatsApp, Facebook, outras coisas mais. E ele falou: Vera, vem aqui de novo comer uma pizza com a gente. Aí eu fui para celebrar a retomada, né? Daquilo que ele tinha mais talento, de vocação de restaurante, de alimentos e tal. Tinha a ver com o mapa dele pessoal, né? Porque se a gente vai fazer um mapa empresarial, você tem que fazer um mapa pessoal de todos os sócios, para ver se a pessoa está no lugar certo.
Não adianta você ter um sócio que não tem nada a ver com a história. E aí ele vai puxar para baixo, né? Vai neutralizar toda a ação da sociedade. A sociedade tem que caminhar junto, todos 2, 3 sócios, 4 sócios, todo mundo na mesma direção, porque o talento dessas pessoas são para isso. E eu fui lá comer a pizza lá com ele. Ele estava todo feliz da vida, o lugar estava uma graça realmente, muito bonitinho. Falei, nossa, tá bombando aqui, enche a beça, o pé sujo aqui se lascou porque esvaziou lá, né? O pessoal comia em pé num lugar com uma procedência das coisas meio duvidosa, né? E aqui a gente prima pela limpeza e tal. E aí curou-se a porta ali com a letra B para virar 15. Ele botou, ficou bonitinho lá a porta com a letra B, né? Uma letra B sofisticada, toda estilizada, né? Que ele mandou um cara fazer. Aí ficou bonitinho, um negócio bonitinho aqui. E aí, na barriguinha do B grávido, né? Aquela bolota maior assim, ele botou o número 13 dentro e ficou bonitinho a beça. Era uma coisa simples, não era uma coisa muito difícil, mas a pessoa conhece como é que a coisa funciona, não precisa nem se desesperar, porque pequenas mudanças que se faça ali é o que vai trazer novos ares e novas escolhas, porque você está mudando a escolha sua da porta. Quando você faz uma cura de uma porta, você está mudando a tua escolha. Não é só o fato do número diferente estar ali, mas você está fazendo uma nova escolha. Eu quero escolher a prosperidade. Como eu tentei fazer com aquela moça que era dona de um restaurante Alho Negro, comprei os números para curar a porta dela, que era 16, 16 é redução para 7, mas quando vem do 16 é ruína, é falência. E quando eu vi o número na porta, eu não tinha prestado atenção. E quando eu fui ajudar ela, porque ela estava quebrando, depois de 2 anos, lugar lindo, uma gracinha, eu tinha até filmado para vocês verem o cara lá cantando com a voz do Djavan, né? Achei barato, lugar muito agradável, muito bem decorado, mais um 16 na porta, num lugar bem situado em relação a empresas e a lojas que iam almoçar lá. O lugar estava sempre cheio, mas ela conseguiu falir o lugar. E eu tinha comprado, eu fui na loja, comprei os números, falei, instala isso aqui para poder quebrar esse 7 da porta que vem do 16, que é falência. Ela não fez. Eu fui lá várias vezes para ver se tinha mudado a porta. Ela não fez. Conclusão, o cara que tinha feito uma sociedade com ela para fazer uma churrascaria no andar de cima, já tinha ter feito uma obrazinha de uma escadaria para fazer ali um mezanino para as pessoas comerem churrasco em cima e embaixo o almoço comum. O cara habilmente esperou ela quebrar. Entrou com uma sociedade que não conseguiu segurar as dívidas. Ela vendeu a preço de banana aquilo lá. E eu lamentei, porque ela podia ter resolvido aquilo de outro jeito se ela tivesse me dado atenção. Não me deu atenção. Não fiz nada cobrando dela, tudo de graça. Tudo que eu fiz de orientação de graça. E ela não deu importância, quebrou. Quebrou legal, e quebrou e vendeu mal, puxo. E o cara incorporou tudo ali. Reabriu e tá fazendo quentinha, tá fazendo almoço lá, aquilo, tá fazendo um monte de coisa. Comida muito boa. Fui lá comer. Comida excelente. Que o cara que é marido da moça que fica na portaria, que foi o cara que abriu sociedade com ela, na tentativa de salvar o restaurante, mas que não conseguiu, e habilmente soube esperar, né, para comprar a preço de banana. Ele trabalhou muitos anos com o Ceridônio, que ensinou ele a fazer comida, né? Então, comida muito bem feita, muito com todos os requintes de comida de quem sabe cozinhar. Gostei muito. Toda vez que eu estou por ali, eu vou lá e como e almoço, porque a comida é barata e boa de quem entende de cozinha, né? Que é um chefe. Trabalhou em Ipanema há muito tempo,
Então vai se dar bem. Vai se dar bem porque tem uma visão. Agora o 16 está na porta ainda. O 16 está na porta ainda. Não sei o que vai acontecer. O 16 continua na porta. Então, lugares onde existem funções profissionais, sejam elas empresa, consultório, o número que está na porta que você abre para entrar, não no lote, não sei da onde, da quadra, não sei das coisas, isso não interessa, é a porta que você está entrando. Se é uma empresa, mesmo que seja uma empresa imensa, é o que está dizendo na porta que é o número da empresa, né? A empresa está na Avenida Jeremário Dantas, número 15. É esse número que vai reger tudo que está dentro daquele espaço grande ali. Mesmo que lá dentro esteja setor A, setor B, setor não sei o que, setor não sei das quantas, não interessa. Isso é uma divisão lá de dentro, né, do 15 que está lá fora, que esse é o 15 que rege uma empresa com vários setores e vários lugares, galpões e várias coisas. Então é a porta, é ali na porta em que você vai entrar na empresa, ou então a porta que você vai enfiar a mão na porta e entrar no escritório, entrar no consultório. É a porta que estabelece a sua casa dentro de um condomínio de muitas palavras. Lote tal, quadra tal, não sei o que, não interessa. É o que está na porta. A sua porta é que vai reger a tua escolha. O resto não se toma conhecimento, porque não é isso que rege. É o que está ali agarrado na tua direção. Tá? Porque às vezes dentro de um condomínio, você tem lá, condomínio não sei das quantas, número 1800 não sei das quantas. Tem um número ali na porta de um condomínio, mas a sua casa é a casa 15 naquele condomínio, então você está bem. Agora o sujeito que escolheu a casa 13, escolheu a casa 9, ele vai ter aquela escolha da casa dentro desse condomínio, né, da influência que está na porta daquela casa, não do número da rua do condomínio. Então, às vezes, tem um condomínio de vários edifícios, com vários nomes, edifício tem até nomes, né? São nominados, inclusive, e diz, quadra tal, não sei o que tal, condomínio das Garças com o lote não sei das quantas, com não sei o que, não sei das quantas. Não interessa. Quando um negócio é individualizado lá para cada pessoa diferente, que não compõe uma família como é uma empresa, em que tem um número lá na porta 15 e tem lá dentro, aí esse é o setor D, onde a gente faz a manutenção, não sei, isso aqui é o setor Z, que faz picota papel, outro é o setor que sai de transporte para a rua com material. Não, isso é uma grande empresa, todo mundo junto no mesmo propósito, cujo número é 15. Interessa o que está lá dentro. Agora, tem um condomínio, Avenida não sei das quantas, Avenida Atlântica tal. Lá dentro tem 20 casas, cada um com a sua casa, e ninguém tá ligado a ninguém. Cada um comprou a sua casinha e nem se conhecem. Então vai reger a porta daquela pessoa que escolheu aquela casa. Então, se a pessoa escolheu o 15, ótimo, escolheu o 9, o 13, paciência, vai se lascar. É só para deixar bem claro entre o que é um número de porta dentro de um espaço grande, onde todos estão ali no mesmo propósito como uma grande empresa, e o número de porta de um condomínio, de casas ou de edifícios, né, que é muito comum. Tem o bloco A, B, C, D, F, G, que às vezes até tem nome. Não interessa, quero ver a porta que você está lá, que você escolheu. É isso que vai reger, não é o número onde está localizado o condomínio de residências. E ali você vai colocar na sua porta o número da sua escolha, né, que vai ter a cura de acordo com o número que for ali. Interessa se é bloco B lá embaixo, bloco C, Dona Marocas, bloco C, Dona Marocas, não interessa. O que interessa é o número que está na sua entrada de porta para o seu apartamento,
dentro de um edifício que está composto dentro de um condomínio enorme, chamado condomínio não sei das quantas, número tal. Não interessa esse número. O número que vai reger a tua vida é o que está na porta do seu apartamento, dentro de um edifício, dentro de um bloco. O único número que interessa é esse. O resto é bobagem. Bobagem, você vai perder tempo, porque aquele é disperso, né? Se o seu edifício é o edifício H18, o edifício H18, dentro do condomínio das Garças, interessa esse número. Está lá na porta do condomínio 18, lá das Garças. O que interessa é onde é que eu moro. Eu moro no apartamento 204, que bom, é 6 na minha porta. O resto que está qualificando antes não interessa. Até porque eu nem faço conta com aquilo ali, porque isso não tem nenhuma importância. As pessoas fazem aquele, não, vamos ver, não tem nada de ver, é a porta. Bom, empresa mantém-se o 8 como princípio. Mas, se tiver 6, ótimo. E segue o mesmo princípio da residência. Tudo que eu falei para curar as residências, serve para curar as empresas nessa mesma história. Né? Se você tiver na residência o 8, eu deixaria. Não tem nenhum problema. É expansão, é prosperidade, é abundância. Se você tem o 6 na sua empresa, na porta do seu escritório, do seu consultório, deixa ali. Não precisa colocar o 8 ali. Ah, quero colocar o 8, não quero colocar o 6, porque eu quero prosperidade na minha empresa. Tudo bem. Então é o 6, coloca a letra B ali, envolvendo o número 6 para virar 8. No seu consultório, no seu escritório, na sua empresa. Então é só para dar uma repaginada nessas informações, que muitas vezes as pessoas não sabem muito bem como é que elas podem sair daquilo ali. Às vezes elas me contam, nossa, a vida está assim, a vida está assada. Aí eu pergunto lá, qual é o número da porta? A porta que você mora. Aí eu vejo que é um desastre naquele número. Aí eu digo, vai curar esse número aí da porta. Beijo no coração de vocês.